Bom dia! Eu vou falar agora do artigo Secure Web Applications via Automatic Partitioning, que é um exemplo muito interessante de modelagem usando grafos. É muito importante que você tenha lido e entendido este artigo antes de ouvir esse vídeo, antes de ler o material de discussão que eu vou apresentar agora, para ter certeza que você realmente acompanha os detalhes do que vai ser falado. Então a referência está aí. A referência é este artigo aqui do SIGOPS, de 2007. E eu escolhi esse artigo pelos motivos que vocês estão vendo aqui. Esse artigo é muito interessante porque ele apresenta três técnicas formais. Ele usa a teoria dos grafos, como a gente vai ver. Na realidade, vamos ver essas três coisas. Teoria dos grafos, integer programming, que um problema de integer programming é um problema de otimização em que a solução consiste de números inteiros. Então, é um problema famoso, é um tipo de problema famoso chamado de complexidade NP-hard, e a gente vai usar integer programming para resolver o problema neste artigo. E também, parte da teoria dos grafos diz respeito ao que a gente chama fluxos, ou flows. Fluxos dentro de um grafo, fluxos dentro de uma rede. E a gente vai ver que os fluxos serão usados aqui para fazer otimização. O que eu fiz aqui neste documento que estamos examinando agora é uma reformatação usando aquelas 6 etapas que eu descrevi em outro momento. Eu quero formalizar o problema separadamente da formalização da solução. Eu quero ver a parte de validação, aquelas 6 etapas que a gente já mencionou. Então, a primeira etapa, como você lembra, é a identificação do problema informalmente. A gente ainda não tem aqui compromisso com a formalização. Eu gostaria que vocês identificassem no artigo o business problem e o technical problem. Eles não são mencionados desta forma, exatamente desta forma no artigo, mas para mim o problema de negócio é o seguinte, quer dizer, onde é que as coisas estão imperfeitas, onde é que o mundo está chorando, qual é o problema? Eu escolhi aqui 2 formulações diferentes usando frases que vêm do próprio artigo. Então, por exemplo, Web applications are not built with adequate security assurance. Isso é um problema se a gente não está construindo aplicações web com garantias adequadas de segurança. É um problema que existe no mundo e que nós vamos tentar resolver através de um problema técnico apropriado. Ou então a gente poderia dizer que o nosso business problem é because web applications are being used for so many important purposes by so many users, better methods are needed for building them securely. Então, precisamos de melhores métodos de construção de aplicações seguras. Então, isso é um vazio que existe, é um buraco que existe que precisamos preencher. O problema técnico que é atacado pelos autores, que pretende resolver ou total ou parcialmente o business problem, é o seguinte. Então, mais uma vez, eu escolhi aqui uma frase aqui que vem do próprio artigo que tenta descrever o technical problem. Currently, web application developers lack principled ways to make decisions about where code and data can be securely placed. Então, basicamente, ele está dizendo que os desenvolvedores não sabem onde colocar código, onde colocar dados de forma segura ao desenvolver uma aplicação. Quando ele fala de onde, aqui na realidade significa no servidor ou no cliente, supondo que estamos fazendo uma aplicação cliente-servidor. Eu coloquei a minha própria definição aqui do problema técnico, que seria o seguinte: o objetivo que a gente está tentando resolver no artigo é de posse de um programa que foi escrito com anotações de segurança. A gente já parte com um programa que já tem as tais anotações de segurança. O nosso problema é como é que eu vou particionar a funcionalidade da aplicação entre cliente e servidor de forma a, número 1,
Maximizar o desempenho, número 2, sem desobedecer restrições de segurança. Então, quero manter minha aplicação segura, maximizar meu desempenho. Então, você vê que eu já estou com um problema de otimização aqui, com restrições. E eu estou fazendo uma suposição, quer dizer, o artigo faz uma suposição de que quando a gente fala de maximizar o desempenho, a gente está dizendo que a gente quer minimizar o número de mensagens trocadas entre cliente e servidor, porque são as trocas de mensagem entre cliente e servidor que vão limitar o desempenho. Então, isso seria o problema técnico que eu tenho para resolver. Como particionar a funcionalidade da aplicação entre cliente e servidor de forma a maximizar o desempenho, mantendo certas restrições. Eu estou partindo de um programa que tem anotações de segurança que vão permitir verificar justamente que elas não sejam furadas. Segunda parte das 6 partes da nossa formalização, da nossa modelagem, nossas etapas de modelagem, é de formalizar meu problema com o modelo. Então, o problema já foi mencionado, já foi descrito informalmente, vamos agora formalizar. Infelizmente, o artigo não formaliza o problema completamente. O problema provavelmente os autores não tiveram espaço suficiente para poder incluir toda a formalização, mas eu estou tentando aqui remediar um pouco a situação e tentar formalizar o mais que eu conseguir o problema que está sendo atacado pelo artigo. Eu não concluí essa formalização porque vocês vão ver mais na frente que tem uns pedaços que realmente eu não tenho informação suficiente para poder formalizar. Então, a gente inicia com o conceito de Control Flow Graph, que é o seguinte: nós temos um programa que a gente chama P. Isso é o programa que a gente vai querer particionar entre cliente e servidor. Eu tenho um programa e eu quero saber como é que eu particiono esse programa. Então, meu programa vai se chamar P e eu vou chamar G o Control Flow Graph, ou CFG, correspondendo a P. O que é esse Control Flow Graph? A gente vai ver já já. Aqui eu estou mostrando, o importante aqui é como é que a gente formaliza as coisas. Então, estou usando teoria dos grafos aqui, porque eu vou usar o conceito de um grafo. Muito bem. Então, um grafo, de forma geral, a gente define sempre com 2 conjuntos. O conjunto de vértices, V, e o conjunto de arcos, ou edges, E, que a gente chama normalmente E, o conjunto E. E vai haver aqui um nodo em V para cada statement em P. Então, existe uma correspondência 1 a 1 entre um statement no programa P e um nodo no meu Control Flow Graph. A gente vai usar a mesma notação, digamos, U, por exemplo, tanto para falar de nodos em G ou então para o statement correspondente em P, porque tem uma relação 1 para 1 entre as duas coisas. Então, às vezes eu vou estar falando do statement, às vezes eu vou estar falando do nodo do grafo correspondendo a este statement e o contexto vai deixar claro a que eu estou me referindo. Vai haver uma directed edge, quer dizer, vai haver um arco direcionado, portanto temos um grafo direcionado entre U e V. Você vê que em termos matemáticos, de notação matemática, que você vê que E pertence ao conjunto E pequeno, pertence ao conjunto E grande, que é o conjunto de arcos no meu grafo. E esse arco conecta U e V se houver possibilidade do statement U ser seguido pelo statement V quando o programa executa. Ok? Meu programa executa statement após statement após statement e se V puder seguir U na execução, terei um arco UV. Para cada arco eu vou ter, para cada arco E, eu tenho um peso que eu chamo WE, que pertence aos reais positivos, que me dá uma aproximação da frequência de execução neste arco. Então, uma transição que é executada mais vezes do que outra vai ter um peso maior. E esse peso é importante quando a gente fizer a otimização de desempenho mais na frente. A gente tem que saber
com que frequência as coisas são executadas. Então isso é representado aqui associando um peso a cada arco. Uma outra alternativa seria de associar um peso aos statements, por exemplo, mas aqui o peso é associado às transições. Ok, como é que WE é formalizado? Como é que isso é determinado? Isso não é dito dentro do artigo e é um problema, eu acho que é um problema, porque, por exemplo, métodos polimórficos apresentam um problema porque a chamada pode ser diferente dependendo do tipo de objeto que você tem nas mãos. Então, eu acho que tem problemas aqui de formalização, está muito vago o que é esse WE, como é que ele é calculado, como é que ele é estimado, mas eu vou deixar isso de lado porque eu não tenho dado o suficiente para tentar formalizar melhor do que apenas dizer que você tem um número que é o peso que diz com que frequência uma determinada transição ocorre. Continuando a formalização do problema, a gente vai chegar agora ao particionamento. Vamos falar do particionamento e como é que a gente pode colocar o problema de achar o melhor particionamento usando um problema de integer programming. Então eu faço o seguinte, para cada statement U, eu vou associar duas variáveis, SU e CU. SU é se o statement U é replicado no servidor e 0 caso contrário, e CU é 1 se o statement U é replicado no cliente e 0 caso contrário. O que significa isso? Significa que cada statement pode executar no servidor ou no cliente, ou até em ambos. Eu posso replicar um statement nos dois lugares. Se o statement U estiver no cliente, então CU é 1. Se ele estiver no servidor, SU é 1. E claro que eu vou ter que ter, obviamente, um dos dois, pelo menos vai ter que ser 1 para que o statement U esteja em algum lugar. Mas é até possível que ele esteja nos dois lugares. Agora, para cada arco UV, eu vou apresentar duas variáveis, XE e YE, que dizem ou que vão representar a questão das mensagens que são trocadas entre cliente e servidor. Então, lembra que é uma transição entre U e V. Statement U passando para depois statement V. Então, ao fazer essa transição, se houver uma mensagem enviada do cliente para o servidor, ao passar pela transição E, então a variável XE vai ser igual a 1. Caso contrário, vai ser 0 porque não tem mensagem. Da mesma forma, YE representa as mensagens do servidor para o cliente, na direção contrária, quando eu executo E. Então, se eu usar agora as variáveis que eu acabei de introduzir, SU e CU para os statements, e XE, YE para os arcos ou as transições entre os statements, eu posso agora, finalmente, formalizar meu problema. Meu problema é o seguinte. Eu preciso, como você lembra na definição informal, eu preciso maximizar o desempenho, o que significa minimizar o número de mensagens trocadas entre cliente e servidor. Então, aqui está. Vou voltar aqui pegar a minha setinha. Vamos trazer a setinha para cá. Aqui está agora a discussão. Eu quero minimizar o total de mensagens. Então, o que eu faço? Eu vou fazer uma soma sobre todos os arcos do meu grafo e eu vou somar XE e YE, que são as mensagens que vão nas duas direções, e eu multiplico pelo peso, que é a frequência com a qual eu passo por aquela transição. Então, isso é a função que eu preciso minimizar. Over significa quais são as decisões ou quais são os botões que eu tenho, onde é que eu posso decidir, onde é que eu altero o meu design para tentar minimizar. Onde estão os botões? Onde é que estão minhas decisões? Minhas decisões estão justamente onde é que eu coloco cada statement. Então você vê que eu tenho que decidir qual é o valor de SU, qual é o valor de CU, para todo U que pertence ao conjunto V, eu preciso decidir isso. Qual é o valor de SU, qual é o valor de CU. Se SU for 1, o statement U vai no servidor, e se CU for 1, o statement vai
no cliente. Eu tenho várias restrições. Aqui eu menciono 4 restrições. Então, essa primeira restrição é a forma de dizer que o statement U tem que estar em algum lugar. Eu tenho que ter SU mais CU maior ou igual a 1 para cada U, para que o statement U esteja ou no cliente ou no servidor, possivelmente em ambos. Se você pensa um pouco, você vai ver que essa restrição aqui garante que se V executa no servidor e U não executa no servidor, então eu precisaria de uma mensagem entre os dois, entre servidor e cliente, portanto o XE vai ser maior do que SV menos SU. Posso fazer o mesmo raciocínio com YE, de forma a garantir que eu estou contando adequadamente as mensagens trocadas entre servidor e cliente. Existem outras restrições que não foram formalizadas no paper, que me deixaram meio assim, sem saber o que estava acontecendo perfeitamente. E eu cito aqui a frase que diz: Linear constraints are used to ensure consistency in the annotations between statements that access the same field. São justamente as restrições que garantem a segurança. Eu achava isso bastante importante, mas eu não achei detalhe suficiente para formalizar essa parte do problema. Mas existem outras restrições aqui que são necessárias para garantir a segurança. Este problema se chama um Pure Zero-One Programming Problem, ou Pure Binary Integer Programming Problem. Por quê? Porque SU e CU, que são as coisas que eu quero achar, só podem assumir valor 0 ou valor 1. Então, não só eu tenho Integer Programming, como eu tenho Binary Integer Programming. E a gente chama isso também de Zero-One Programming Problem. E é puro por quê? Porque não existem outras variáveis a não ser as binárias. Só tem as binárias mesmo. Com isso, a gente conclui a definição, a formalização, até onde eu pude fazer, pelo menos, do problema, e a gente passa agora para a solução do modelo.